Instituto Consulplan, 2023, Analista do Ministério Público, MPAMG, Tecnologia da Informação, Gestão de Projetos de Tecnologia da Informação. Um modelo de processo de software, ou simplesmente ciclo de vida do desenvolvimento de software, é um conjunto de atividades relacionadas que levam à produção de um sistema de software. Cada modelo representa um processo a partir de uma perspectiva particular e, desse modo, fornece apenas informações parciais sobre esse processo. Somerville Engenharia de Software, 10ª edição, Porto, São Paulo, Pearson, 2019. Adaptado. Analise as descrições de diferentes modelos de processo. 1. Representa, M, atividades fundamentais do processo, como especificação, desenvolvimento, validação e evolução, na forma de fases de processos distintas, como especificação de requisitos, projeto de software, implementação e testes. 2. Interpola, M, as atividades de especificação, desenvolvimento e validação. O sistema é desenvolvido como uma série de versões, com cada uma delas acrescentando funcionalidades à versão anterior. 3. Baseia, M-se na disponibilidade de componentes ou sistemas reusáveis. O processo de desenvolvimento de sistemas se concentra na configuração desses componentes, para que sejam utilizados em um novo contexto. 4. Divide, M, a realização de um projeto para desenvolvimento de um sistema de software em fases. Em cada uma delas são executadas atividades de diversas disciplinas em diferentes proporções. No desenvolvimento de um sistema de software complexo, esse processo recomenda usar a abordagem de desenvolvimento iterativa e incremental, para dividir as atividades em iterações em que cada iteração gera um incremento do software. A associação está correta em A. 1. Cascata. 2. Desenvolvimento incremental. 3. Integração e configuração. 4. Processo unificado. B. 1. Integração e configuração. 2. Desenvolvimento em espiral. 3. Desenvolvimento estrutural. 4. RUP. C. 1. Desenvolvimento em espiral. 2. Integração e configuração. 3. Processo unificado. 4. Desenvolvimento incremental. D. 1. Desenvolvimento evolucionário. 2. Desenvolvimento interativo. 3. Desenvolvimento estrutural. 4. Integração e configuração. Resolução. O desenvolvimento em espiral é um modelo de processo incremental dirigido a riscos e evolucionário. Cada uma das voltas no espiral marca uma fase do processo. O modelo de processo evolucionário é um conjunto de processos de software. O modelo em espiral é uma variante do modelo cascata que incorpora elementos de prototipação e avaliação de riscos. O desenvolvimento estrutural é um modelo de processo de software que se concentra na estrutura do software. O RUP, Rational Unified Process, é um processo de desenvolvimento de software que se baseia no processo unificado. Referências: Somerville, I. 2019. Engenharia de Software, 10ª edição. Porto Alegre, Pearson. Modelos de processos de software, processo unificado, gabarito, letra A. Cook FMT, 2023, Analista de Tecnologia da Informação, IFMT. Sobre conceitos relacionados à engenharia de software, assinale a alternativa incorreta, Somerville. Engenharia de Software. Editora Pearson, 9 ed. 2011. A engenharia de software, também conhecida por engenharia de sistemas, é uma disciplina de engenharia relacionada a todos os aspectos de produção de software. B. Um processo de software é uma sequência de atividades que leva à produção de um produto de software. C. Métodos de engenharia de software são abordagens estruturadas para desenvolvimento de software e incluem modelos de sistema, notações, regras, recomendações de projeto e guias de processo. D. São atividades da engenharia de software: a especificação de software, o desenvolvimento de software, a validação de software e a evolução de software. E S. Requisitos de software são frequentemente classificados como requisitos funcionais e não funcionais.
Os requisitos funcionais são declarações de serviços que o sistema deve fornecer e em alguns casos podem explicitar o que o sistema não deve fazer, enquanto os requisitos não funcionais são restrições aos serviços ou funções oferecidos pelo sistema. Resolução. Por que a está incorreta? A afirmação de que a engenharia de software é também conhecida como engenharia de sistemas é incorreta. As duas áreas, embora relacionadas, são distintas. Engenharia de software foca no desenvolvimento de sistemas de software, incluindo a aplicação de princípios de engenharia para especificação, projeto, desenvolvimento, teste e manutenção de software. Engenharia de sistemas abrange a criação e gerenciamento de sistemas completos, que podem incluir hardware, software, pessoas e processos. A engenharia de software é apenas uma parte da engenharia de sistemas. Diferenças entre as duas áreas. Foco. A engenharia de software concentra-se no software em si, enquanto a engenharia de sistemas considera o sistema como um todo, incluindo seus componentes de hardware, software e humanos. Metodologia. A engenharia de software utiliza métodos específicos para o desenvolvimento de software, como modelagem de dados, design de software e testes. A engenharia de sistemas utiliza uma variedade de métodos, incluindo engenharia de software, engenharia de hardware e gerenciamento de projetos. Escopo. A engenharia de software geralmente se aplica a projetos de software menores e mais bem definidos, enquanto a engenharia de sistemas pode ser aplicada a projetos maiores e mais complexos que envolvem vários sistemas interligados. Exemplos: engenharia de software, desenvolvimento de um aplicativo de software para gerenciar estoque. Engenharia de sistemas, desenvolvimento de um sistema de controle de tráfego aéreo que inclui software, hardware e infraestrutura de rede. Conclusão: a afirmação de que a engenharia de software é a mesma que engenharia de sistemas é incorreta. As duas áreas são distintas em termos de foco, metodologia e escopo. Referências: Somerville, I. 2011. Engenharia de Software, 9ª edição. São Paulo, Pearson. Engenharia de Software versus Engenharia de Sistemas. Fundatec, 2023, Analista em Computação, Procergs, Suporte de Sistemas Operacionais. O principal objetivo da engenharia de software é criar um software A. Que não possua erros, bug-free. B. Que seja fácil de usar. C. Que esteja em acordo com as especificações do cliente. D. Que seja fácil de manter. E. Esteticamente agradável. Resolução: A. Errado. Um software sem bug é o sonho de consumo de qualquer time de desenvolvimento, no entanto isso é praticamente impossível, pois infelizmente os erros aparecerão em algum momento. B. Errado. Um dos atributos de qualidade é a usabilidade, que indica o quão fácil uma aplicação pode ser utilizada. No entanto, mesmo que a aplicação possa ser de fácil uso, mas se não for de acordo com o que o cliente especificou, de nada adianta. Por exemplo, o cliente pede um software para cadastro de pessoas e a equipe de desenvolvimento entrega um software para somar dois números. Dessa forma, o software será fácil de usar, mas não estará de acordo com o que o cliente pediu. C. Correto. Quando um cliente pede o desenvolvimento de um produto, ele espera que aquilo que ele contratou seja entregue. Diante disso, todas as características e atributos possíveis serão entregues. Dessa forma, podemos aplicar, por exemplo, atributos de qualidade, tais como usabilidade, à aplicação que está de acordo com o especificado. Em resumo, o objetivo principal da engenharia de software é entregar aquilo que o cliente pediu. D. Errado. Nesta situação entramos basicamente na mesma situação da letra B, pois se o software for de fácil manutenção, mas não estiver de acordo com o que o cliente pediu, de nada adianta. E. Errado. Aqui podemos aplicar as mesmas situações das letras B e D. Gabarito: C. Sebrasp, CESP, 2022, Analista de Previdência Complementar, FUNPRES.RC, Tecnologia. Acerca da engenharia de software, julgue o item que se segue. Os riscos que afetam a qualidade ou o desempenho do software que está sendo desenvolvido são considerados riscos de projeto. Certo/errado. Resolução: acerca da engenharia de software, julgue o item que se segue.
Os riscos que afetam a qualidade ou o desempenho do software que está sendo desenvolvido são considerados riscos de projeto. Segundo o livro Engenharia de Software, terceira edição, de Ian Somerville, riscos de projeto. Riscos que afetam o cronograma ou os recursos de projeto. Um exemplo de um risco de projeto é a perda de um projetista experiente. Encontrar um projetista substituto com competência e experiência adequados pode demorar muito tempo e, por conseguinte, o projeto de software vai demorar mais tempo para ser concluído. Riscos de produto. Riscos que afetam a qualidade ou o desempenho do software que está sendo desenvolvido. Um exemplo de um risco de produto é a falha de um componente comprado para o desempenho esperado, podendo afetar o desempenho geral do sistema de forma mais lenta do que o esperado. Riscos de negócio. Os riscos que afetam a organização que desenvolve ou adquire o software. Por exemplo, um concorrente que introduz um novo produto é um risco empresarial. A introdução de um produto competitivo pode significar que as suposições feitas sobre vendas de produtos de software existentes podem ser excessivamente otimistas. Assim, vemos que a definição da afirmativa diz respeito a riscos de produto, e não riscos de projeto. Corrigindo a afirmativa, os riscos que afetam a qualidade ou o desempenho do software que está sendo desenvolvido são considerados riscos de produto. Gabarito: errado. Previdência Complementar, FUNPRES.RC, Tecnologia. Acerca da engenharia de software, julgue o item que se segue. No desenvolvimento de software ágil com base em prototipação, é essencial que todos os requisitos do sistema tenham sido definidos previamente. Certo ou errado? Resolução: a questão está errada porque não é necessário que já se tenha todos os requisitos para desenvolver um protótipo. Segundo o livro Engenharia de Software, terceira edição, de Ian Somerville, um protótipo é uma versão inicial de um sistema de software, usado para demonstrar conceitos, experimentar opções de projeto e descobrir mais sobre o problema e suas possíveis soluções. O desenvolvimento rápido e iterativo do protótipo é essencial para que os custos sejam controlados e os stakeholders do sistema possam experimentá-lo no início do processo de software. Corrigindo a alternativa. No desenvolvimento de software ágil com base em prototipação, não é necessário que todos os requisitos do sistema tenham sido definidos previamente. Gabarito errado. Sebrasp, CESP, 2022, Analista de Previdência Complementar, FUNPRES.RC, Tecnologia. No que se refere à engenharia de requisitos, julgue o item a seguir. V. Dentre as técnicas existentes de elicitação de requisitos baseadas em cenários, os casos de uso são modelos que ajudam a identificar agentes e interações do sistema. Certo. Errado. Casos de uso são uma técnica de elicitação de requisitos baseada em cenários que auxiliam na identificação de agentes e interações do sistema. Eles descrevem como os usuários interagem com o sistema para alcançar seus objetivos. Um caso de uso é composto por nome, uma descrição concisa do que o caso de uso faz. Atores, os usuários ou sistemas que interagem com o sistema. Pré-condições, as condições que devem ser satisfeitas antes do caso de uso ser iniciado. Fluxo principal, uma sequência de etapas que descrevem como o caso de uso é realizado. Fluxos alternativos, sequências de etapas que descrevem como o caso de uso é realizado em situações excepcionais. Pós-condições, as condições que são satisfeitas após o caso de uso ser concluído. Casos de uso são uma ferramenta valiosa para elicitar requisitos, descrever como os usuários interagem com o sistema. Analisar requisitos, identificar requisitos inconsistentes ou incompletos. Especificar requisitos, documentar os requisitos de forma clara e concisa. Validar requisitos, verificar se os requisitos atendem às necessidades dos usuários. Existem outras técnicas de elicitação de requisitos baseadas em cenários, como histórias de usuário, descrevem como um usuário específico utiliza o sistema para alcançar um objetivo. Mapas de histórias de usuário, organizam histórias de usuário em uma estrutura hierárquica. Cenários, descrevem situações específicas de uso do sistema. A escolha da técnica mais adequada depende do contexto do projeto e das necessidades dos stakeholders.
Em resumo, casos de uso são uma técnica de elicitação de requisitos baseada em cenários que auxiliam na identificação de agentes e interações do sistema. Eles são uma ferramenta valiosa para elicitar, analisar, especificar e validar requisitos. Referências: Cockburn, A. 2001. Written Effective Use Cases. Boston, Addison Wesley. Jacobson, I. Christerson, M. Johnson, P. e Overgaard, G. 1992. Object-Oriented Software Engineering, a Use Case Driven Approach. New York, Addison Wesley. Gabarito, certo. CTRED, 2022, Analista de Tecnologia da Informação, UFC. Na engenharia de software, um dos atributos essenciais de um bom software é que deve ser escrito de forma que possa evoluir para atender às necessidades dos clientes. Esse é um atributo crítico, pois a mudança de software é um requisito inevitável de um ambiente de negócio em evolução. Esse princípio denomina-se A. Eficiência. B. Eficácia. C. Aceitabilidade. D. Manutenibilidade. Resolução. Manutenibilidade é a capacidade de um software de ser modificado para corrigir erros, melhorar seu desempenho ou adicionar novas funcionalidades. É um atributo essencial de um bom software, pois permite que ele seja adaptado às necessidades em constante mudança dos clientes e do ambiente de negócios. Os principais fatores que contribuem para a manutenibilidade do software são: modularidade. O software deve ser dividido em módulos independentes e coesos. Coesão. Cada módulo deve ter uma única função bem definida. Acoplamento. A interdependência entre os módulos deve ser mínima. Legibilidade. O código-fonte deve ser fácil de ler e entender. Documentação. O software deve ser documentado de forma clara e completa. Testes. O software deve ser testado de forma abrangente. Um software bem mantido é mais líquido, ser corrigido rapidamente. Os erros podem ser identificados e corrigidos mais facilmente. Ser adaptado às novas necessidades, novas funcionalidades podem ser adicionadas mais facilmente. Ser escalável. O software pode ser dimensionado para atender às crescentes necessidades dos clientes. Ter uma vida útil mais longa. O software pode ser usado por mais tempo antes de precisar ser substituído. Em resumo, a manutenibilidade é um atributo essencial de um bom software. Ela permite que o software seja adaptado às necessidades em constante mudança dos clientes e do ambiente de negócios. A resposta correta é D. Manutenibilidade. Referências: Pressman, R.S., 2010. Software Engineering, a Practitioner's Approach. 8th edição New York, McGraw-Hill. Somerville, I. 2011. Software Engineering. 9th edição Arlo, Pearson Education. Sebrasp, CESP, 2022, Profissional Petrobras de nível superior, Petrobras, Análise de Sistemas Engenharia de Software. Julgue o item subsequente, a respeito de padrões de projeto de software. Enquanto a arquitetura é responsável pela infraestrutura de alto nível do software, o design é responsável pelo software a nível de código, como, por exemplo, o que cada módulo está fazendo, o escopo das classes e os objetivos das funções. Certo. Errado. Resolução. A arquitetura de software responde a perguntas como: quais são os principais componentes do software? Como os componentes interagem uns com os outros? Quais são as principais tecnologias que serão utilizadas? O design de software responde a perguntas como: o que cada módulo do software está fazendo? Como os dados serão estruturados? Quais algoritmos serão utilizados? A relação entre arquitetura de software e design de software é bidirecional. A arquitetura de software influencia o design de software, e o design de software pode influenciar a arquitetura de software. É importante que as duas áreas trabalhem juntas para garantir que o software seja bem estruturado e funcional. Exemplos de padrões de projeto de software: padrões de arquitetura, MVC, SOA, Event Driven Architecture. Padrões de design: Singleton, Factory Method, Observer.
A utilização de padrões de projeto pode ajudar a melhorar a qualidade do software, tornando-o mais modular, reutilizável, flexível e fácil de manter. Em resumo, a arquitetura de software e o design de software são duas áreas importantes da engenharia de software que se preocupam com a estrutura e o funcionamento do software. A arquitetura de software define a estrutura de alto nível do software, enquanto o design de software traduz a arquitetura em código. A utilização de padrões de projeto pode ajudar a melhorar a qualidade do software. A resposta correta é C, certo. Sebrasp, CESP, 2022, Auditor Fiscal de Controle Externo, TCESC, Ciências da Computação. Julgue o próximo item, com relação à engenharia de software. A atividade projeto e implementação juntamente com a validação do software são duas atividades executadas no processo de desenvolvimento de software. A primeira versa sobre a produção do software, com fulcro no atendimento das especificações. A segunda em possuir um software validado, de modo a garantir que ele atenda às demandas do cliente. Certo. Errado. Resolução. As atividades de projeto, implementação e validação são fundamentais no processo de desenvolvimento de software e se complementam para garantir a entrega de um software funcional, confiável e que atenda às necessidades do cliente. 1. Projeto e implementação. Foco: produção do software, com ênfase no atendimento às especificações. Etapas: análise de requisitos, compreender as necessidades do cliente e traduzi-las em requisitos específicos. Projeto: definir a arquitetura do software, as interfaces, os componentes e as funcionalidades. Implementação: codificar o software de acordo com o projeto. Testes unitários: avaliar o funcionamento individual de cada módulo do software. 2. Validação. Foco: garantir que o software atenda às demandas do cliente. Etapas: testes de integração, avaliar a interação entre os diferentes módulos do software. Testes de sistema, avaliar o software como um todo, verificando se ele atende aos requisitos e se funciona de acordo com as expectativas do cliente. Validação com o cliente, obter feedback do cliente sobre o software e realizar ajustes finais. A importância da integração entre as atividades. Comunicação. É crucial que haja comunicação constante entre as equipes de projeto e implementação e a equipe de validação para garantir que o software esteja sendo desenvolvido de acordo com as necessidades do cliente. Correções. A validação identifica falhas no software que devem ser corrigidas pela equipe de implementação. Qualidade. A integração das atividades garante um software de maior qualidade, com menor risco de falhas e bugs. Em resumo, as atividades de projeto, implementação e validação são essenciais para o desenvolvimento de software de qualidade. A integração dessas atividades garante que o software atenda às necessidades do cliente e seja funcional, confiável e eficiente. Gabarito: certo. Instituto AOCP, 2022, Técnico Bancário 3º, Banese, Informática, Desenvolvimento. A engenharia de software possui diferentes modelos de processos de software. Assinale a alternativa que apresenta o nome de 3 modelos genéricos de processo de software. A. Modelo entidade-relacionamento, modelo prototipação, modelo relacional. B. Modelo ágil, modelo relacional, modelo de fluxo de dados. C. Modelo em cascata, modelo incremental, integração e configuração. D. Modelo orientado a objetos, modelo estruturado, modelo ágil. E. Modelo RUP, modelo ágil, modelo de dados. Modelos genéricos de processo de software. 1. Modelo em cascata, waterfall, abordagem linear e sequencial. As fases do processo são executadas em sequência, uma de cada vez. Fases: análise de requisitos, definição dos requisitos do software. Projeto: definição da arquitetura do software. Implementação: desenvolvimento do software. Testes: verificação e validação do software. Manutenção: correção de falhas e aprimoramento do software. Vantagens: fácil de entender e gerenciar. Documentação bem definida. Desvantagens: rígido e inflexível. Dificuldade em voltar para fases anteriores.
Alto risco de falha se os requisitos não forem bem definidos. 2. Modelo incremental, desenvolvimento iterativo. O software é desenvolvido em incrementos, com entregas frequentes ao cliente. Vantagens: maior flexibilidade para lidar com mudanças nos requisitos. Feedback do cliente é incorporado ao longo do desenvolvimento. Menor risco de falhas. Desvantagens: mais complexo de gerenciar do que o modelo em cascata. Requer planejamento e organização cuidadosos. 3. Integração e configuração. Foco na integração e configuração de componentes de software pré-existentes. Vantagens: rápido e eficiente para o desenvolvimento de software com requisitos bem conhecidos. Permite reutilizar componentes de software existentes. Desvantagens: requer uma biblioteca de componentes de software bem documentada e testada. Pode ser difícil adaptar componentes pré-existentes às necessidades específicas do cliente. Outros modelos genéricos. Modelo ágil. Foco na entrega rápida de valor ao cliente, com interações curtas e feedback constante. Modelo orientado a objetos. Abordagem para o desenvolvimento de software que usa objetos como unidades básicas de construção. Em resumo, os modelos genéricos de processo de software fornecem diferentes abordagens para o desenvolvimento de software. A escolha do modelo mais adequado depende das características do projeto, das necessidades do cliente e da experiência da equipe de desenvolvimento. A resposta correta é a C.